Olá, pessoas do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai conhecer algumas lendas que não são tão conhecidas. E no final do vídeo eu espero seu comentário dizendo qual foi a que você mais gostou e se já conhecia alguma delas. Bora lá para o nosso vídeo. O Menino e a Cobra. Reza a lenda que na Bahia havia um menino que, além de muito levado, era também muito mentiroso. E certo dia, após aprontar muito, ele foi colocado de castigo no porão da escola por sua professora. Em todas as versões, depois de um certo tempo, o menino começou a gritar desesperadamente que havia uma cobra com ele. Mas como ele era muito mentiroso, ninguém levou a sério. E a partir desse ponto, a história apresenta algumas variações, pois algumas versões contam que era uma cobra pequena, mais venenosa, que picou o menino. Outras dizem que seria um enorme sucuri que devorou o garoto, depois de matá-lo por esmagamento. Há versões que diz também até que quando a professora entrou no porão, ainda pôde ver o pé do menino desaparecendo na boca da cobra. Bem, o final em todas as versões é o mesmo. A partir dessa trágica data, o fantasma do menino passou a assombrar os porões de diversas escolas. É claramente uma derivação de versão mundialmente conhecida, do menino que gritava lobo. No caso do Brasil, trocaram o lobo por uma cobra, uma adaptação regional, já que se falassem de lobo, ninguém ia levar muito a sério. A lenda urbana do albergue. Essa é uma das mais revoltantes da lista, principalmente pelo fato que parte dela é baseada em uma notícia real de crimes grotescos ocorridos na Índia durante a década de 70 a 80. Perto da atual capital, Nova Delhi, havia um vilarejo que hospedava ricos e poderosos de diversas partes do mundo. Nos territórios vizinhos ao vilarejo havia um albergue, que na verdade não era um albergue, era um centro de diversão mais bizarro e grotesco, que talvez já tenha até existido. Nesse lugar, as crianças das vítimas miseráveis da Índia vendiam seus filhos por uma quantia considerável. Os filhos então eram enjaulados e ficavam à espera de um comprador, um riquinho, que já tinha feito de tudo na vida e buscava por algo novo. O milionário comprava a criança ou adolescente e se divertia torturando até a morte. Uma das mães se arrependeu do feito e noticiou a polícia local. E aí começa a lenda. Vertentes dizem que isso não era algo singular na Índia e talvez no mundo, que era um forte esquema protegido por autoridades numa barreira de silêncio, onde os relatos acabavam no albergue. Outra versão da história dizia que foram mais de 1.200 vítimas durante esses anos, embora tenham ficado claro que nos laudos da polícia que não se sabe ao certo o número de vítimas, apenas que os crimes ocorreram durante a década de 70 e 80. Também ficou apenas na suspeita a hipótese de ser uma organização responsável por isso e que tinha esse propósito. O que se sabe era que havia tráfico de humanos no local e que, em alguns casos, os compradores alugavam o porão do albergue para realizar suas barbáries. O que não significa que, necessariamente, ocorria o homicídio de todos os humanos comprados. Existe ainda a versão que foi parar no cinema, que diz que o albergue era alugado para os viajantes, e esses viravam vítimas dos poderosos cheios da grana. De certa forma, só de pensar que os humanos são capazes disso, já enraivece. A Dama de Vermelho. Essa lenda mexe com o sobrenatural. Fala de um jovem casal que estaria muito feliz por estar podendo realizar todos os seus sonhos. Já moravam juntos há pouco tempo e um pequeno filho de 6 meses de idade
e tinham acabado de se mudar para um apartamento que almejavam. Uma tarde de final de semana, o casal, depois de brincar com o bebê, acabou adormecendo. O bebê acordou e saiu engateando pela casa. Foi engateando até a sacada do apartamento, passou pelos buracos da grade de proteção e caiu do quarto andar. O casal foi correndo pelos vizinhos e ficou obviamente transtornado com o fato. Eles acabaram indo embora dali, pois não conseguiriam viver mais em paz naquele apartamento. No dia em que a mudança foi toda retirada, a pobre mãe, que havia perdido seu filho de forma tão cruel, estava sozinha. Já era noite, quando no alto do seu desespero, ela falou que faria qualquer coisa para ter seu filho de volta. Ela acabou dormindo no chão da sala vazia, mas foi acordada por uma voz que falava com ela. Assustada, ela se levantou do chão e viu uma mulher vestida de vermelho. A mulher falou que poderia trazer o bebê de volta em troca de um favor. A mãe teria que matar uma criança da mesma idade do seu filho e oferecê-la para a mulher de vermelho. No desespero de mãe, ela acabou fazendo isso e tendo seu bebê de volta. A mulher de vermelho devolveu o bebê vivo para os braços da mãe. O único inconveniente é que o bebê foi devolvido no mesmo estado em que se encontrava, depois de todo o tempo enterrado. O bebê se transforma em algo sobrenatural. Era uma massa deformada em carne viva. A Dama de Vermelho possui várias lendas. Essa é apenas uma delas. Em outra, conta que ela é uma mulher muito bonita, que seduz festeiros na quarta-feira de cinzas. Um também bastante comum diz que a Dama de Vermelho costuma aparecer nesses postos de estradas. Ela seduz os caminhoneiros e eles e seus caminhões somem do mapa. Dizem que a Dama de Vermelho é na verdade Lilith e pode ser invocada em determinados locais. Aquele que a invoca ganha o direito a um desejo, em troca de um favor, embora esse desejo nunca saia como a pessoa espera. É tipo uma pegadinha do malandro, como aconteceu com a mulher que perdeu o filho. Ela teve o filho de volta, mas não era bem do jeito que ela imaginava. A mulher do velório. Essa lenda urbana é bastante contada em faculdades por causa dos cemitérios, símbolos das histórias de terror. Reza a lenda que uma garota que era uma estudante de psicologia estava no final do seu curso e ficou responsável por pesquisar o comportamento das pessoas nos velórios e enterros. Primeiro, ela estudou teorias sobre esse comportamento, mas depois a estudante resolveu partir para a prática, visitando discretamente velórios e enterros de estranhos. O primeiro velório foi de um senhor de idade, que tinha sido um professor famoso. Essa cerimônia foi cheia de pompas e discursos, porém, uma pessoa em especial chamou a atenção da estudante. Era uma idosa de cabelos brancos, vestida de preto, com uma mantilha negra e antiga na cabeça. A primeira vez que a estudante olhou para essa mulher, teve a impressão que essa velhinha não tinha pernas e estava flutuando. Porém, depois a estudante olhou novamente para essa esquisita figura, viu as suas pernas normais e concluiu que aquilo poderia ter sido uma ilusão de ótica. O segundo velório, visitado pela estudante, foi de uma criança de classe baixa, num bairro muito popular. Essa estudante estava observando o comportamento das pessoas, quando viu novamente a estranha senhora do primeiro velório. Então, a acadêmica resolveu olhar para a mulher com mais cuidado. Porém, a velhinha olhou em sua direção e a estudante teve a impressão de ter visto duas estrelas no lugar dos globos oculares dessa mulher. Então, a moça pensou que isso poderia ter sido uma bobagem da sua cabeça. O terceiro velório que gradualmente visitou foi o velório de um empresário milionário, amigo de sua família. Por ser um velório de gente importante, só entrava quem fosse conhecido. A estudante entrou, mas dentro do local
ela teve uma surpresa. A idosa esquisita estava lá também. Assim, a estudante também resolveu ir ao enterro desse homem rico, e aquela estranha senhora foi junto. Após o enterro, a estudante decidiu seguir aquela idosa, que ficou algum tempo andando pelo cemitério, até que parou num túmulo marrom. E então, a estudante notou que a mulher da foto do túmulo era aquela mesma velhinha estranha, e sem querer soltou uma exclamação: "Ave!" E assim a idosa olhou para trás e disse: "Ave, minha filha." Dessa maneira, a estudante falou como é possível. A foto da mulher enterrada nesse túmulo é a cara da senhora. Desse jeito, a velha explicou: "Bem, isso faz sentido, porque essa mulher que está aí enterrada nesse túmulo marrom sou eu." Então a estudante disse: "Isso não é possível. Só pode ser uma brincadeira ou uma alucinação. E por que a senhora visita tantos velórios e enterros? Qual é a explicação de tudo isso?" Assim, calmamente a velhinha falou: "Eu nasci há algum tempo atrás. A minha vida foi indolente e sem graça. Fui filha única, não me casei, não tive filhos e não trabalhei. Eu apenas ficava vegetando em casa, sem fazer nada, por preguiça. Quando meus pais morreram, eu vivi tranquilamente com a pensão que eles deixaram para mim. Mas quando eu morri, a primeira coisa que eu vi foi um filme da minha vida inteira. Um tremendo vazio. Em primeiro lugar, um anjo tentou me levar para o céu, mas eles não me aceitaram lá, porque eu não tinha feito nada de útil para a humanidade. Depois, o mesmo anjo tentou me levar para o inferno, mas o diabo não me aceitou, porque eu não era mau o suficiente. Após isso, o anjo me levou para o purgatório, mas o guardião de lá não me aceitou, alegando que eu não tinha feito nenhum pecado para estar lá. Então, apareceu o chefe desse anjo, que falou que o melhor a fazer era dar uma missão útil para mim, como colaboradora da morte. Assim, a estudante indagou: "E o que uma colaboradora da morte faz?" Dessa maneira, a velhinha respondeu: "Uma colaboradora da morte tem uma missão parecida com a desse anjo. Quando alguém morre, ela coloca o filme da vida dessa pessoa falecida para ela ver e guia a sua alma até muitos lugares como o céu, o purgatório e o inferno." Após escutar tudo isso, a estudante desmaiou. No hospital, ela contou a história para os enfermeiros. Disse que estava vendo o filme da sua vida diante dos seus olhos e em seguida faleceu. Bom, pessoal, eu não conhecia nenhuma dessas. Você já tinha ouvido falar? Deixe aí nos comentários. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.